Bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela Rede Paulistana de TV, canal 8 da NET Americana, para mais 9 cidades dessa que é a região, uma das regiões mais desenvolvidas, mais ricas aí do estado de São Paulo, e com certeza fazendo parte aqui da região metropolitana de Campinas. Como sempre aqui no nosso programa, um convidado especial, mais uma vez lembrando que esse é o ano importante, esse é o ano que você pode aí acessar qualquer site pela internet, pelo Google, até pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, para saber aí como é que anda o passado, o presente e quem sabe o seu futuro da pessoa que você vai votar para as eleições esse ano, tanto para deputado estadual, deputado federal, senador, governador do estado e presidente da República. Final do ano teremos eleições, é um ano muito importante para o Brasil, porque afinal de contas é o ano que a gente vai tentar aí engatar aí, entrar nos trilhos de uma vez. Estou aqui com o Dr. William Oliveira, ele que vai participar do programa e já estou perguntando. Bom dia, é mais ou menos por aí, doutor? Bom dia. Bom dia, é mais ou menos por aí sim. Eu agradeço pela gentileza do convite, cumprimento a todos os telespectadores. É para mim uma grande satisfação poder estar nesse programa. Então, eu tenho aqui a hashtag Vamos Nessa, porque é o ano que a gente tem que colocar aí a nossa energia, colocar a nossa cabeça, colocar aí o nosso poder do voto. E existem sites especializados que têm aí uma postura a respeito de cada candidato. Por exemplo, se ele está envolvido em alguma coisa que a gente vai estar falando daqui a pouquinho a respeito da Lava Jato, se ele de repente fez aí as suas propostas, as suas promessas de campanha, se ele está realizando, se ele está fazendo um bom trabalho, se de repente ele merece ser reeleito, ou então simplesmente trocar. São 513 deputados federais, deputados estaduais, a gente sabe que é mais um monte, também senador, governador e presidente da República. Então, hoje você tem, através da internet, um instrumento para você fazer uma análise e ver aí com certeza aquele candidato que de repente pode, né, e deverá representar aí o seu voto. Hoje em dia está mais ou menos assim, né, doutor? Sim, é uma das vantagens da internet. Hoje a gente tem acesso a informações que no passado, e eu digo passado me referindo a um período recente. Passado recentíssimo, nós não né? tínhamos. Então é um instrumento que a população efetivamente deve utilizar para conhecer o candidato, as suas propostas, cumpridas e não cumpridas, o seu histórico familiar e político. É uma das vantagens da democracia aliada à tecnologia. Com certeza. Bom, o pessoal que está em casa, hoje eu trouxe o Dr. William, porque ele é coordenador da Escola Superior de Advocacia, Núcleo OAB Americana, para a gente falar sobre alguns assuntos que de repente estão aí na pauta dos telejornais já há muito tempo, principalmente nos últimos 4 anos, que deu início aí à Lava Jato. A gente já está aí, completou 4 anos da Operação Lava Jato. A gente tem aí o Supremo Tribunal todo dia em evidência, são os ministros, né? Que a gente não sabia o nome de nenhum deles tempos atrás, e hoje em dia tem até torcida organizada para saber que lado que a gente vai estar torcendo, se é o Gilmar Mendes, se é o Lewandowski, enfim, se é a Carmen Lúcia e por aí vai, né? Vamos falar também a respeito do Instituto da Colaboração Premiada e da própria Operação Lava Jato, tentando trazer para você, através de um advogado, através de um professor, né, coordenador da Escola Superior de Advocacia aqui do Núcleo OAB de Americana, uma linguagem um pouco mais fácil para você entender aí. Muita gente tem dúvida, muita gente conhece, né? Muita gente está participando e sabe de tudo que está acontecendo. Trazer em outras palavras aí, no português mais fácil para as pessoas. Antes, eu gostaria que você me acompanhasse aqui. A gente tem algumas manchetes, como sempre no programa a gente traz aqui para o nosso convidado ajudar a fazer o programa. Hoje aconteceu lá no Rio de Janeiro, é a principal manchete de todos os jornais, a gente pode ver, esse aí é a Folha de São Paulo. Eu vou passar rapidinho aqui para o estado de São Paulo também, para o pessoal de casa ver exatamente, inclusive a foto, né, da vereadora, aí está ela, que foi assassinada lá no Rio de Janeiro, ela que fez algumas denúncias, inclusive de policiais militares e também quer dizer, da milícia que milita lá no Rio de Janeiro. O próprio jornal O Globo está aí, ó. Ministro coloca a Polícia Federal na investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, ela que é do PSOL. Vamos falar a respeito disso aí. Nós temos aí a intervenção não militar, mas uma intervenção do governo, uma intervenção federal no governo do Rio de Janeiro. É uma coisa que era inevitável, doutor, na sua opinião? Eu acredito que é uma decisão política e, como tal, deve ser encarada. É uma opção do momento.
de fato, o Rio de Janeiro enfrenta uma situação muito crítica no que diz respeito à segurança pública e algo precisava ser feito. É óbvio que levar a intervenção federal pode não ser a melhor opção e acredito que de fato não seja, porque há fatores que precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, o sucateamento da Polícia Civil, a estrutura oferecida à Polícia Militar, são fatores que pesam em matéria de segurança pública, os investimentos feitos nessa questão, mas se a gente for considerar a medida necessária e mais adequada, eu acredito que não. Em função da emergência, talvez se justifique, mas não é só assim que a gente combate criminalidade. O crime, ele é um produto de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Se a gente não atacar essas frentes, a gente não consegue resolver o problema da criminalidade. A questão das drogas e a política de drogas talvez precisasse ser revista. Esses fatores como o desemprego, como a pobreza, a má distribuição de renda, o acesso à educação, isso sim é algo que deveria ser enfrentado pelo governo federal em conjunto com o governo estadual e com os municípios. Por quê? Porque fazendo isso você ataca a causa do problema. A intervenção, ela ataca as consequências do problema. E é difícil de acreditar que num território dominado pelo tráfico como é o Rio de Janeiro, com aquela geografia que o Rio de Janeiro tem, nós tenhamos sucesso no sentido de acabar com a criminalidade naquele estado. Eu acho que a gente pode ter uma diminuição temporária, a gente pode ter alguns efeitos constatáveis em um breve período, mas eu não vejo isso como uma medida que vai resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. A gente volta um pouquinho no tempo, inclusive atrás do senhor temos aí a foto de Brasília, e aí a gente fala que é aí no Rio de Janeiro onde tudo começou, quando você transferiu, quando o governo foi transferido lá para o Planalto Central do país, e esqueceram da cidade do Rio de Janeiro. E depois disso a gente teve uma sequência de governos que não se atentaram, ou por um motivo ou por outro, ou por vontade própria, já sabendo que de repente a coisa poderia acontecer, só para a gente voltar no tempo. Cabral, preso. Garotinho, já foi e está preso em regime domiciliar, mas está. Isso. A sua esposa, Rosinha, também. Antes, temos aí o Pezão, que está lá também envolvido até o pescoço. Antes disso, teve Brizola, teve também todos envolvidos e a solução nunca foi encontrada. Mas a gente tem alguns exemplos que, de repente, tudo isso pode acontecer. Por exemplo, Nova York, tempos atrás, década de 90, era muito pior que Rio de Janeiro em certos bairros, né? E lá foi implantado a tolerância zero com Rodolfo Giuliani. Medellín era a central aqui da América do Sul, América Latina, por que não dizer, do tráfico e da produção de cocaína. Também é uma das cidades mais arrumadas hoje em dia, coisas de 15, 20 anos atrás. Então a gente sabe que o Rio de Janeiro tem solução. Quem sabe depois dessa eleição, porque isso a gente sabe que é uma medida, imaginamos pelo menos, uma medida política, mas a gente vai ter que chegar e trazer ao pessoal que realmente necessita, onde o governo não está, o tráfico assume aí a liderança. Quem sabe no próximo governo? Ou o senhor acha que, de repente, isso é muito subjetivo e depois que a eleição passar, as pessoas vão esquecer disso? Eu, sinceramente, não vejo uma solução de curto prazo para esse problema do Rio de Janeiro. A geografia do Rio de Janeiro, com os morros, com as comunidades, ela impede, de certa forma, a atuação eficaz do Estado no sentido de combater a violência e, principalmente, o tráfico de drogas. Algo que aconteceu de forma praticamente contemporânea a essa intervenção foi a constatação de que uma facção criminosa do Estado de São Paulo já está estendendo a sua atuação para o Rio de Janeiro. Maior, inclusive, que a do Rio. Com grande possibilidade de tomar conta daquele território. Então, nós estamos tendo uma intervenção que vem da parte do governo federal e temos também uma intervenção que vem da parte do crime organizado. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é uma capital que tem
uma geografia favorável, movimenta muito dinheiro e dificilmente a gente vai conseguir, numa medida de curto prazo, resolver o problema da criminalidade com violência. A violência por si só, ou qualquer outra medida de tolerância zero, não é suficiente para resolver o problema, que é guerra às drogas. Basicamente se resume a isso. E essa guerra, ela é reflexo do nosso modelo econômico e do nosso modelo de mercado. E a gente ainda não parou para enfrentar a questão sobre esse viés. Por que é que nós temos tráfico de drogas? Porque tem alguém que consome. Porque tem pessoas que consomem. E essas pessoas não vão parar de consumir. E enquanto tiver procura, vai ter oferta. Essa é a lógica de mercado. Não só de E droga, isso mas funciona para drogas lícitas e ilícitas, que em alguns outros países podem ser consideradas como lícitas. O fato é, as pessoas demandam drogas. As pessoas querem aquilo. E num mercado capitalista e globalizado, praticamente sem fronteiras, ou com fronteiras difíceis de controlar, de administrar. Como é que você vai administrar isso? O senhor é a favor de uma possível legalização de algum tipo de droga, tipo a própria maconha, para ser uma maneira de você minar aí a parte econômica do tráfico? Eu sou a favor, a princípio, de uma discussão mais ampla sobre isso. Porque é óbvio, se nós liberarmos a maconha, em pouco tempo nós estaremos discutindo a possibilidade de liberação de outras drogas. Há países que liberaram e que diminuíram os índices de criminalidade? Sim. Mas também, recentemente, nós tivemos a notícia de que na Holanda, que é um país que tradicionalmente é mais liberal em relação à política de drogas, o Estado também tem sido contaminado pelo tráfico de drogas, pela questão da criminalidade. Inclusive, há uma possibilidade de haver restrição em alguns pontos que estavam liberados. Exatamente. E, inclusive, a informação foi de que estava se tornando um narco-estado. Tá? Mas existe uma questão moral por trás disso. Com turismo. Exatamente. Pessoas que vão até lá para comer bolinho de maconha, brigadeiro de maconha, para fumar maconha nos coffee shops. Então, tem uma visão um pouco romantizada dessa questão da legalização da droga, mas a gente precisa considerar que a Holanda, o próprio Uruguai, são países muito pequenos em relação ao território do Brasil. Com certeza. Doutor, desculpe interromper, mas eu falei exatamente pelo fato da vereadora, a Marielle, que foi assassinada, né? Eles falam em execução, porque ela fez algumas denúncias inclusive envolvendo a própria polícia e também a milícia lá no Rio de Janeiro. E mesmo com o exército presente, esse tipo de coisa acontece. Parece até uma maneira de mostrar quem é que está mandando realmente no Rio de Janeiro, com o exército, com a polícia, e o pessoal ainda faz esse tipo de execução. Com certeza. E essa é uma outra colocação que eu não fiz ainda, mas estou fazendo a respeito, porque isso poderia ser exportado para outros estados. Por exemplo, o Ceará, a gente sabe que de repente está forte, o estado de São Paulo, realmente, Espírito Santo também, quer dizer, é uma maneira de você segurar a ponta e dizer que de repente o governo ainda tem aí algum poder, as rédeas da história. O senhor acha que ainda tem ou não tem? Ou é mais político ainda, né? Em primeiro lugar, o assassinato, e é o que tudo indica, a execução da vereadora foi um recado muito claro. As pessoas que se colocarem contra o sistema que impera no Rio de Janeiro, que não é um sistema movimentado exclusivamente pelo tráfico de drogas e pela criminalidade organizada tradicional que a gente conhece. Tem a questão das milícias, tem a questão da política envolvida com milícias e com o tráfico de drogas. Então eu não tenho dúvida de que esse é um recado de que aqueles que de alguma forma se colocarem de frente para esse sistema vão estar em risco. Agora, se eles comandam de fato o que acontece no estado do Rio de Janeiro, na cidade, ou se o governo vai conseguir... O senhor acha que tem parte do judiciário envolvido nessa história também no Rio? Eu acho que a gente não tem nenhum poder imune ao que está acontecendo. Porque a gente está vendo que alguma coisa aconteceu com parte do Executivo e parte do Legislativo. Mas eu sempre não vejo nada acontecendo com o Judiciário. E a gente vê aí que muita coisa parte daí, né? Não tem como ter acontecido tudo o que aconteceu no país nos últimos anos sem a conivência, do Judiciário.
Não tem como acontecer o que aconteceu na Petrobras e em outras empresas, como Caixa Econômica Federal, sem conivência de Tribunal de Contas, de Controladoria e do Judiciário. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro estava praticamente todo na cadeia, tempos atrás. Então, você vê que, alguns anos atrás, era comum a concessão de um habeas corpus que derrubava uma operação inteira. Isso aconteceu com a Castelo de Areia, isso aconteceu com a Operação Sandal. Também. E aí, de um tempo para cá, isso ficou mais restrito. E hoje nós temos notícia de que ocorreram coisas nos bastidores que levaram à anulação dessas operações. Óbvio, a gente não pode afirmar se aconteceu, se não aconteceu. O que é fato é que num país em que a gente fala em igualdade, umas pessoas aparentemente são mais iguais do que outras. Brasileiro de segunda categoria. E mais, isso acontece até hoje. Vou te dar um exemplo. O julgamento do habeas corpus dos irmãos batistas no STJ. Os irmãos Batista. Wesley e Wesley. O habeas corpus deles foi julgado em 3 meses. Isso não é a regra. Tem habeas corpus que demora mais de 1 ano para ser julgado. Esses habeas corpus do próprio ex-presidente Lula, julgado em poucos meses. Então a gente costuma falar, o direito penal é seletivo, ele só pega o pobre. Tem até uma frase muito comum que eles dizem que a lei é como a serpente, só pica os descalços. E de fato isso é verdade. O que pouca gente diz é que o nosso sistema de garantia da liberdade também é seletivo. Então você pega um país que tem hoje mais de 500 mil pessoas presas, habeas corpus que demoram anos para serem julgados. E de outro lado você pega pessoas envolvidas em esquemas grandíssimos de corrupção com habeas corpus julgados em 3 meses. Então o judiciário tem uma parcela de responsabilidade nisso tudo? Não tenho dúvida disso. Tá certo. A gente já fez a prévia do segundo bloco, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Na sequência vamos falar do Supremo Tribunal, o senhor acabou de falar, colaboração premiada e Lava Jato no segundo bloco aqui do SPN TV News. Fique aí. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Mobile a sua casa com o seu jeito. Conforto e funcionalidade você encontra na Arte Móveis do Sul Americana. Os melhores preços e condições de pagamento que você merece. Avenida Campos Sales, 1201, Jardim Girassol, Americana. Telefone 19-3407-6790. Na hora de mobiliar o seu lar, visite Arte Móveis do Sul Americana. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19-3621-7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios. Estou aqui com o Dr. William Oliveira, ele que é coordenador da Escola Superior de Advocacia Núcleo OAB Americana. Estamos falando sobre vários assuntos, mas vamos agora direto ao ponto. O senhor acha que o ex-presidente vai ser preso? Eu acredito que existe uma grande possibilidade de prisão. A defesa já tem se movimentado junto ao Supremo Tribunal Federal no sentido de acelerar o julgamento desse habeas corpus preventivo ou de acelerar o julgamento das ações que já estão pendentes de julgamento e versam sobre a possibilidade de execução antecipada da pena, mas a ministra Carmen Lúcia, a presidente, tem se mostrado irredutível e disse ontem, inclusive, que ela não vai ceder a nenhum tipo de pressão. Não é suscetível a pressões, mas eu tenho aqui uma informação aqui nos jornais de hoje que ela passou... português nosso, que passou a bola para o Fachin.
que ele já disse que não várias vezes, inclusive, que esse é um tema que não é para voltar. É a quarta vez que se ele voltar, se esse tema voltar, essa pauta retornar, vai ser a quarta vez que ela retorna. E já que ela foi a última vez, foi em 2016. Isso, exatamente. Nós tivemos, na verdade, uma modificação na jurisprudência em 2009. Era permitida a execução da pena depois do julgamento de segunda instância, o Supremo Tribunal reviu isso e mudou. E agora, mais recentemente, nós tivemos esse novo posicionamento e essa nova mudança jurisprudencial. Houve uma primeira decisão, depois uma segunda decisão com efeitos vinculantes, com repercussão geral conhecida. E agora o que se pretende é que isso seja revisto novamente. Por quê? Porque o placar foi apertado, sempre 6-5. E uma mudança já foi anunciada, né? O ministro Gilmar Mendes já Exatamente. sinaliza que ele admitirá a prisão somente após o julgamento no STJ. Quantas instâncias existem no Brasil, Nós temos, num caso desse especificamente? primeira instância, Sérgio Moro. Sérgio Moro, para exemplificar no que diz respeito à Lava Jato. Segunda Instância, Tribunal Regional Federal. TRF4. Isso. Depois nós temos STJ e STF. No STJ, o que se discute? Matéria de lei federal. Interpretação do Código Penal, interpretação do Código de Processo Penal, da legislação penal especial. E Supremo Tribunal Federal, interpretação de dispositivos constitucionais. Então é muito mais difícil de você conseguir chegar com um recurso extraordinário e ter uma discussão no Supremo Tribunal Federal que resulte na absolvição de um acusado. Porém, no STJ isso é possível. Não só a absolvição, como também diminuição de pena e modificação de regime. Então é aí que está o perigo, porque vamos imaginar o seguinte, a pessoa é condenada em regime fechado. Depois a defesa consegue no STJ reduzir a pena e regime aberto. E a pessoa vai ficar esperando presa, às vezes 2 anos, 3 anos, até que o STJ julgue isso. Então é mais um risco dessa prisão após julgamento de segunda instância. É fato, a gente precisa dar efetividade para a nossa lei, a gente precisa dar efetividade para o nosso judiciário. O problema é que o judiciário está fazendo isso por uma via transversa, por um caminho mais fácil. Por quê? Se não demorasse tanto para julgar, talvez a gente não teria esse problema. Se um processo terminasse rapidamente em primeiro grau, o julgamento do recurso acontecesse rapidamente no segundo grau, e depois também rapidamente no STJ e no STF, nós conseguiríamos ver essa pessoa cumprindo pena num período curto de tempo. A gente já viu exemplos, por exemplo, o que já foi julgado pela primeira instância, foram vários processos referentes a essa Operação Lava Jato, e no Supremo ainda nenhuma. Nenhuma condenação no âmbito da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Temos casos de recebimento da denúncia, mas condenação nenhuma. E se nós não tivermos nenhuma modificação em relação à prerrogativa de função, ao chamado foro privilegiado, que muita gente diz que não é foro privilegiado, é foro especial por prerrogativa de função, mas que na verdade é foro privilegiado sim, a tendência é que isso persista e que nós não tenhamos nenhuma condenação nesse ano ou no próximo, porque o julgamento no Supremo Tribunal Federal é muito demorado. Depende da pessoa, né? Com certeza depende da pessoa. Certo. Vamos voltar. Eu gostaria que o senhor falasse essa história da colaboração premiada. Eu prefiro dizer colaboração do que delação premiada, porque inclusive o nome jurídico é colaboração, não delação. É isso? É porque existem diversas modalidades de colaboração. Você pode ter a colaboração, por exemplo, para indicar onde está a vítima de um sequestro, para que ela seja libertada com a sua integridade física preservada. Ou seja, você não delatou uma outra pessoa, você disse onde está a vítima. Você pode dizer para onde foi o dinheiro de uma determinada organização criminosa. Você pode dizer quais crimes ainda estão sendo praticados ou vão ser praticados num futuro próximo. A delação é aquela prática de você apontar o dedo para alguém mesmo, que a gente costuma ver o povo mencionar como uma caguetagem, né? O pessoal, pelo que a gente entende, o senhor sabe que eu estou nesse meio já há muito tempo, o pessoal não gosta, não gosta muito dessa história de delator. Delator sempre é o X9, é o cagueta, aquela história toda. Mas se isso não tivesse acontecido, por exemplo, no âmbito da Lava Jato, a gente não teria nada acontecendo. E o senhor me informou
que essa história da colaboração já é bem antiga. Aliás, desde quando o mundo é mundo na história de Cristo, por exemplo. O senhor começou por aí, né? Nós vivemos numa cultura ocidental e cristã. Então, dificilmente você vai encontrar alguém que não conheça a história de Jesus Cristo e Judas. como ele foi parar na cruz. E aquele episódio em que Jesus é delatado por Judas em troca de 30 moedas é muito emblemático. E essa carga negativa vem desde essa época. Então, a pessoa que é considerada uma traidora, uma delatora, muitas vezes ela é chamada de Judas, até hoje. Então tem essa carga negativa. De lá para cá, no Brasil, nós temos exemplo também. Tiradentes, uma figura, um personagem histórico importantíssimo, foi delatado. Isso acabou com a Inconfidência Mineira. E foi delatado em troca do perdão de uma dívida. Então não é algo novo, não é algo novo. As ordenações, que era a legislação que veio de Portugal para o Brasil, admitiram isso, e foi o que aconteceu naquela época. Isso se intensificou no Brasil a partir da década de 90, em que nós tivemos aí um fortalecimento da legislação penal, aumento de penas, criação de novos crimes e diversas legislações específicas prevendo institutos de colaboração. Só que mais recentemente, em 2013, a Lei 12.850 disciplinou de uma vez por todas a colaboração premiada. As etapas, o procedimento, os legitimados, como é que isso vai acontecer na prática? Lembrando que uma delação ela não é aceita se não vir acompanhada de provas. Obrigatoriamente, a delação tem que vir acompanhada de provas. Não adianta só a palavra. Não, a palavra sozinha não vai servir para nada. Para um juiz condenar alguém com base em uma delação, existe o que a gente chama de regra de corroboração. Ela tem que ser corroborada, ela tem que ser confirmada por outros elementos de prova. Então não basta afirmar, não basta apontar, é preciso comprovar. Sob pena, inclusive, do delator não receber os benefícios que foram prometidos quando do acordo. No caso, por exemplo, que aconteceu com os irmãos Batista. Isso. Ali nós tivemos outros problemas. Vários outros, né? Tá? Esse foi um dos. Omissão de fatos, prática de outros crimes posteriormente à homologação daquele acordo, que aliás foi um acordo... Manipulação do mercado financeiro. Extremamente benéfico, algo que para mim é algo inaceitável naquele contexto. Privilegiadas. Informações privilegiadas, o insider trading em relação aos dólares. Mas é algo inconcebível num país que prende tanta gente pobre. Você chegar num momento em que começa a chegar no andar de cima e conceder imunidade para aqueles que são dois dos maiores corruptores da República, é algo que chega a ser revoltante. É óbvio que eu, como advogado, entendo, mas enquanto cidadão, é também compreensível o inconformismo da população. Porque... Fazer uma pergunta, desculpe interromper, Imagina. mas eu preciso fazer. A respeito dos advogados, o senhor falou de advogados, dos advogados de Brasília, por exemplo. A gente sabe que hoje estão entre as pessoas mais ricas do país. Principalmente, eu não vou citar nomes aqui, mas o senhor sabe de quem eu vou falar, a respeito desses advogados especialistas em políticos. A justiça não tem como intimar um advogado desse, que ele prove de onde ele recebe os honorários e se esses honorários que ele recebe vieram de maneira lícita ou vieram de parte, por exemplo, de corrupção e outras coisas que envolvem essas pessoas. Isso acontece? Em primeiro lugar, nós temos a questão do sigilo entre advogado e cliente, do contrato de honorários e afins. Mas o advogado... O senhor entendeu a colocação, né? Entendi perfeitamente. Esse dinheiro vem da onde, né? É que muitas vezes, isso é comum, os honorários não são pagos pela pessoa que está sendo investigada. Muitas vezes são pagos por um amigo, por um familiar, pelo partido. Então há uma série de fatores envolvidos. Qual é a obrigação do advogado? O advogado emite a nota, normalmente, obedecendo à legislação, declara o recebimento desses valores e quem tem que provar que há algo de ilícito ou não, é o fisco, é a Receita. O advogado não tem que explicar. Lógico, se ele não for questionado, não tem que falar nada. Tá? Agora, grandes escritórios de advocacia têm a preocupação com o compliance. O que é o compliance? É o estar de acordo.
Então existem medidas que você pode tomar preventivamente para evitar que você seja pago, por exemplo, com honorários que são produtos de crime. Agora, exigir que o advogado explique a priori de onde vem o dinheiro que o Ministério cliente... Público que teria que tomar uma atitude se houvesse se alguma houver dívida, indício alguma da dúvida. prática de crime. Por Exatamente. quê? Essa pessoa contrata advogado, mas ela também abastece o carro no posto de combustível, ela também paga médico, ela compra pãozinho na padaria. Você imaginou se todo mundo tiver que dizer, olha, eu Por exemplo, consigo provar que o dinheiro que eu recebi custaria A gente vai encerrar já o programa, o pessoal já está olhando torto para mim aqui por causa do horário, mas sabe que falta muita coisa para a gente falar, a gente vai falar em outras vezes. Sepúlveda Pertence, que já foi ministro do Supremo e presidente, inclusive, um honorário de um advogado desse, o senhor tem ideia? Não tem O senhor como não pode precisar. falar também, não eu sei. Tem como Mas precisar. é mais ou menos essa a história. Essas são as perguntas que a gente quer, o povo quer entender, porque é o seguinte, quanto custa um advogado desse, por exemplo, um presidente da República que está fazendo vaquinha, ex-presidente da República que diz que está fazendo vaquinha para pagar advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela estabelece uma tabela com valores mínimos para não haver um aviltamento, para o advogado não cobrar comercialmente. Então a gente tem valores mínimos, não tem valores máximos. E isso vai depender da experiência do profissional, do prestígio do profissional, do grau de dificuldade do trabalho envolvido. E do cidadão envolvido, obviamente. Não adianta você cobrar uma fortuna de alguém que não tem condição de pagar. Então, esses fatores são levados em consideração tanto lá quanto aqui. Isso é comum na advocacia. Doutor, ficou faltando bastante coisa aqui. Já estou convidando o senhor para uma próxima rodada aqui de perguntas, daqui uns 15 dias, pode ser? Pode ser, vai ser uma A satisfação. gente falar exatamente da Lava Jato e outras coisas aqui, para a gente explicar para a população, o pessoal que está em casa, muita gente conhece, muita gente não conhece, o linguajar aí que está acontecendo no dia a dia aqui das notícias dos jornais do Brasil. Obrigado pela participação. Eu é que agradeço e vai ser uma satisfação poder retornar. Sempre que precisar, pode contar com a gente. Assim que fica bom. Quando o programa vai rápido, que o assunto foi interessante. Estive aqui com o Dr. William Oliveira, ele que é coordenador da Escola Superior de Americana, Núcleo OAB de Americana, que falou aí sobre as histórias que estão acontecendo no dia a dia político, judicial, aqui do nosso país e também da Americana. Tem umas histórias por aqui que ficaram para trás que a gente vai envolver logo mais. Obrigado mais uma vez. Imagina. Bom, na sequência vem aí o esporte 11h20 o esporte, e a gente está de volta amanhã. Amanhã, sexta-feira, eu vou estar falando com o Dr. Eduardo Busolin Barbosa a respeito de glaucoma. É uma doença silenciosa que pode levar aí a cegueira. Então fique esperto, amanhã assunto super interessante aqui no SPN TV News. Não perca!